Muito boa tarde a todos. Portanto, novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação do Twinmotion 2023.1. Agradecemos desde já a vossa inscrição. Esperamos que gostem das novidades que vamos apresentar. Portanto, durante a próxima hora, sensivelmente, iremos aprofundar aqui alguns temas sobre as novidades do Twinmotion 2023.1. Para quem já é utilizador do Twinmotion, há algumas mudanças significativas, não só no interface, como também em algumas funcionalidades. Para quem é a primeira vez que vai ver o Twinmotion em funcionamento, o Twinmotion é uma ferramenta de visualização 3D em tempo real, portanto baseada no motor Unreal Engine. Permite-nos gerar de uma forma rápida imagens fotorrealistas a partir de modelos 3D que podem ser importados de várias plataformas de BIM, de CAD ou de ferramentas de modelação 3D. Portanto, o meu nome é Francisco Vidigal, em nome da NDTI, espero que gostem deste webinar. Vamos então começar. Portanto, começando aqui pela página do Twinmotion, para quem ainda não consultou ou para quem é a primeira vez, se vierem à página, neste caso do fabricante, podem encontrar aqui nas opções as novidades acerca do Twinmotion 2023. Portanto, se clicarmos aqui em Why Twinmotion, What's New, temos lá os temas-chave que iremos desenvolver agora na apresentação. Portanto, essencialmente, vamos apresentar o novo interface, vamos demonstrar-vos como é que podem, no fundo, trabalhar com este novo interface, perceber como é que se organizam as diferentes paletes e qual é, no fundo, a metodologia, a partir do princípio que há aqui alterações significativas relativamente à versão 2022. Vamos também falar sobre a introdução dos templates, vamos também falar sobre a atualização do motor de rendering Path Tracer, que traz algumas novidades em termos de possibilidades e de funcionalidades, também de acordo com aquilo que foi disponibilizado no Unreal Engine 5.1, e vamos também conhecer algumas novas opções dentro da biblioteca, não só em termos de materiais, mas também alguns efeitos, também alguns novos objetos. Portanto, penso que vale a pena assistir, esperamos que gostem. Portanto, vamos então mudar já para o Twinmotion 2023. Eu tenho aqui a aplicação portanto, iniciada. Portanto, quando nós entramos nesta nova versão, irá aparecer este painel que nos permite iniciar um novo projeto ou abrir um projeto já existente, mas ao mesmo tempo é possível também descarregar, portanto fazer download de alguns templates. Temos templates neste momento para arquitetura e templates também para visualização de produto, mas a ideia é progressivamente a Epic disponibilizar mais templates e, portanto, sempre que entrarmos e fizermos login, iremos ver novos templates disponíveis. Portanto, estes templates exigem instalação. Eu, neste caso, tenho aqui o template de arquitetura disponível. Portanto, se eu fizer Open, um template, eu vou, no fundo, ter uma cena vazia. A vantagem é que vamos ter logo disponíveis várias câmaras com diferentes ambientes, com diferentes horas do dia, em que é muito mais rápido ou muito mais fácil fazer o controle da iluminação no nosso projeto. De qualquer maneira, estes templates prevêem sempre a possibilidade de importarmos os nossos próprios modelos, portanto é apenas uma base. Podemos inclusivamente gravar estes templates com opções, com preferências novas. Portanto é algo que é muito interessante porque permite-nos aumentar a produtividade no dia a dia. Portanto, se nós viermos agora aqui ao Media, iremos ver que o template já traz vários tipos de céu pré-configurados, em que no fundo nós só temos que importar o nosso modelo, não temos que nos preocupar em estar a afinar a exposição ou a luz ambiente. Portanto, é basicamente um drag and drop do nosso fecheiro e estamos prontos a começar a renderizar. Pronto, no entanto, não era isto que eu queria vos mostrar para já.
eu vou novamente iniciar um novo projeto para vos mostrar o novo interface. E, portanto, quando nós iniciamos o novo Twinmotion 2023, este é o aspecto geral do nosso ecrã, da nossa área de trabalho. Portanto, a biblioteca continua do lado esquerdo, como na versão anterior, e a hierarquia é semelhante à versão anterior. Portanto, clicando, por exemplo, em materiais, iremos ver todas as pastas que têm materiais. Há alguns materiais novos nesta versão, nomeadamente a parte de tecidos e de materiais de construção, introduziu algumas texturas em 4K diretamente na instalação inicial. No entanto, continua disponível a opção de download a partir da cloud de materiais adicionais. Agora, onde é que estão as principais novidades? Estão essencialmente aqui nestas outras paletes. Passamos a ter aqui no canto inferior esquerdo a possibilidade de ver as estatísticas. Portanto, podemos minimizar ou maximizar esta informação. Do nosso lado direito passamos a ter um navegador que está dividido em vários temas. Portanto, temos o navegador tradicional com o esquema de pastas e organização de hierarquia da cena. E depois temos todas as propriedades que na versão anterior funcionavam na barra horizontal, agora estão na vertical, e podemos inclusivamente ativar este botão para duplicar portanto, o nosso navegador vertical, de modo a termos a parte de navegação da cena e a parte de controle do ambiente em duas faixas paralelas. O objetivo principalmente é minimizar a quantidade de cliques que teríamos que dar na versão anterior, portanto os vários famosos botões de more que tínhamos que estar a clicar de uma forma bastante intensa para aceder às várias opções. Portanto, a ideia é simplificar e ter tudo acessível diretamente nestas paletes. Continuamos ainda com a opção de desativar ou ativar paletes. Por exemplo, as paletes de coordenadas XYZ passam agora a estar aqui no canto inferior direito e podem ser ajustadas. As pastas com as vistas também podem ser ligadas. Portanto, se eu quiser ter toda a informação ligada, terei este aspecto. Depois faltará só a barra inferior, onde passamos a ter o nosso Import Tool para importar, portanto, modelos 3D, a nossa paleta de materiais, a nossa ferramenta de Populate, portanto, para criar o Paint ou o Scatter de objetos, Media, para gerar portanto, as câmaras fixas, para imagens estáticas, animações, panoramas, e, por fim, a ferramenta de exportação, ou seja, a ferramenta de cálculo de rendering do Twinmotion. Ora bem, então, para vos mostrar tudo isto a funcionar, nós vamos utilizar um dos projetos que normalmente utilizamos durante as nossas formações. Então, temos aqui esta pequena moradia que já tem, de certa forma, quase toda a cena construída. Eu vou-vos mostrar como utilizar estas novas funcionalidades do Twinmotion. Portanto, este projeto, para quem já fez formação connosco, já o conhece. Neste caso, todo o modelo, portanto, veio gerado do Archicad. Como sabem, o Twinmotion é compatível com a maioria das aplicações de BIM e também de modelação 3D, e portanto era, neste caso, indiferente o software que o gerou, mas nós temos aqui a hierarquia de estrutura de materiais do Archicad. Portanto, se eu clicar aqui nas minhas superfícies, eu consigo ver todos os materiais que criei para esta cena, e neste caso, nesta versão, já conseguimos ver todos os materiais nesta paleta expandida, já não estamos limitados àquela pequena caixa que aparecia sempre do lado esquerdo. Temos um preview em que conseguimos perceber os vários efeitos que estão aplicados, e a partir de agora, se quisermos fazer alguma edição, por exemplo, vou selecionar este pavimento, podemos clicar então com a nossa pipeta. As ferramentas de seleção passaram a estar aqui no topo, portanto a pipeta, a opção de ativar ou desativar o Path Tracer, as opções de mapeamento ou as opções de navegação passam a estar todas no topo do vosso ecrã. Mas, portanto, selecionando este pavimento, nesta nova versão, quando selecionamos o material, ele vai ficar não só sinalizado, portanto, aqui na barra de materiais, fica também destacado
na nossa barra de settings, neste caso é o nosso Margarés Piscina, e a partir de agora temos todas as opções aqui em modo de scroll, podemos minimizar ou maximizar todos estes separadores que falam em details, que são as propriedades de cada tema, e portanto temos a opção de color, onde continuamos a poder ajustar a cor do material. Neste primeiro conjunto, a opção grunge, portanto de adicionar ruído, está logo disponível, bem como a luminosidade, portanto não é preciso entrar em nenhum submenu. E se entrarmos em Details, temos as opções da textura, caso ela exista. E, portanto, neste caso eu tenho uma textura carregada, clicando nos Details eu consigo perceber qual é a textura. Temos aqui umas opções novas que nos permitem editar a textura sem ter que recorrer previamente a um programa de edição de imagem. Portanto, a partir de agora já podemos diretamente no Twinmotion editar a saturação da cor da textura ou aceder a propriedades como o Gamma, o Lift ou o Gain. Portanto, isto acelera também a nossa produtividade, porque evita ter que estar a recorrer a outros softwares para previamente ajustar as texturas. Podemos fazer tudo internamente. Depois temos o separador de projeção da textura. Neste caso temos uma projeção em UV, mas podemos, tal como nas versões anteriores, mudar para cúbico, cilíndrico ou esférico. E, consoante o caso, temos o Rotation e o Scale disponíveis. Se entrarmos em Details, temos o habitual o Stretch em X ou em Y para alterar as dimensões da textura. O Offset em X e Y para podermos mover, portanto, o ponto pivô, se quisermos alinhar, por exemplo, o arranque da estereotomia com uma determinada geometria. E depois temos o Speed em X e em Y, se quisermos animar a nossa textura. Agora, as propriedades de efeitos, por exemplo, o reflexo, nesta versão nova e daqui para a frente, passará a chamar-se o Roughness, à semelhança do Unreal Engine. O Roughness, quando tem um valor de 100%, portanto este slider está invertido, passará a corresponder a um material totalmente sem reflexo. À medida que puxamos o slider para a esquerda, o reflexo vai-se introduzindo até chegarmos a 0%, que corresponde a brilho total. Ainda na opção do reflexo, dentro da Details, temos o habitual, a possibilidade de carregar um Specular Map para o nosso reflexo. A opção de metálica está logo abaixo. Podemos, neste caso, optar por escolher uma intensidade. Na versão anterior só podíamos dizer se o material era ou não era metálico. Agora podemos fazer este degradê, o que permite-nos também ter mais controle sobre o material. E é possível também, em Details, carregar um mapa para o canal metálico e é possível também inverter canais. Isto é algo novo, acontece também com o Normal Map para os nossos relevos. A partir de agora podemos inverter os normals, ou seja, a direção do nosso bump e podemos, obviamente, também continuar a controlar a intensidade deste normal. Portanto, de uma forma geral, as propriedades mantêm-se relativa à última versão, aparecem alguns extras de afinação, como vimos com a questão aqui do ajuste da saturação da textura, ou do gain, ou do lift. Esta questão também dos inverter os normals dos mapas também é nova, mas tudo aquilo que faríamos na versão anterior continua disponível, só que agora nesta barra vertical. Ainda aqui no MISC, passamos a ter as opções que normalmente apareciam no fundo da barra anterior do Twinmotion. Portanto, é aqui que podemos continuar a dizer se o material tem duas faces, se é ou não é sensível à mudança de meteorologia do Physical Sky e a opção do som. Para salvar materiais na biblioteca pessoal, portanto, continuamos a poder clicar diretamente no Preview, passamos a ter aqui estes três pontinhos. Se fizermos Add to User Library ou se clicarmos diretamente no Preview da nova barra de materiais, Add to User Library, ele vai então guardar dentro da nossa pasta de biblioteca pessoal. Agora, relativamente a geometrias, portanto, objetos, se eu selecionar
um objeto que foi introduzido ou que foi importado de outro formato, irão reparar que esta barra vertical fica vazia, porque neste caso não há propriedades específicas, visto que é um objeto externo. Passamos, sim, ou continuamos, sim, a continuar a ver a estrutura de materiais, ou neste caso de superfícies desse objeto. E no Twinmotion 2023, à semelhança da versão anterior, nós podíamos selecionar a pasta mãe, podíamos mover, podíamos rodar, mas não podíamos fazer um scale. Para fazermos o scale, tínhamos que obrigatoriamente selecionar todos os subelementos e só aí o scale iria funcionar. Nesta nova versão, podemos passar a fazer scale diretamente na pasta mãe, o que torna ainda mais rápido este processo, porque evita-nos ter que estar a abrir pastas e a selecionar os componentes. Portanto, clicando diretamente na pasta, o scale fica disponível e, portanto, é mais uma funcionalidade que podemos utilizar. Agora, voltando aqui à biblioteca do Twinmotion, há algumas novidades em termos de objetos que vêm instalados por defeito. Portanto, se entrarmos dentro da categoria de Characters, iremos perceber que nos Posed Humans há agora mais pastas. Estas pastas estão divididas por tema. Nós podemos entrar, por exemplo, em Sports, iremos encontrar todos estes blocos disponíveis. Estes blocos são fruto da parceria com a Axis Design, portanto, são blocos de alta resolução, com texturas automaticamente aplicadas, portanto, a partir de levantamento por scan. E se repararem, temos agora muitos mais disponíveis em modo de download, portanto, quando temos esta seta, significa que estão na cloud. Neste caso, para poderem aceder e para continuarem a aceder, podem, como habitual, fazer o login com a vossa conta no portal da Epic Games. Eu, neste caso, vou fazer para demonstrar. E a partir de agora, posso retirar qualquer bloco de forma totalmente gratuita. Basta clicar então na seta de download, iremos ver o progresso do download e agora arrastando, iremos ficar com mais um objeto disponível na nossa biblioteca. Portanto, convido-vos depois a explorar a biblioteca da versão 2023, não só na parte de personagens, mas também, por exemplo, na parte de decoração, entrando em Objects, Home, irão encontrar aqui várias novas categorias, por exemplo, em Living Room ou Decoration, irão ver que há aqui muito mais opções para se poder fazer download e colocar na nossa cena. Ok, então já falámos um bocadinho sobre a nova organização dos materiais e de biblioteca. Vamos mostrar-vos como é que funciona a parte de criar novas câmaras ou animações. Portanto, tudo passou aqui para a barra inferior. Temos aqui a nossa paleta de mídia. Eu já tenho aqui algumas imagens pré-configuradas. Para cada uma delas, eu defini diferentes settings e irão reparar que as propriedades ou os settings de cada imagem passam agora a estar também nesta barra vertical, o que dá muito jeito. Portanto, eu posso selecionar, por exemplo, esta cena interior, que é a minha imagem 4, e tenho logo acesso a todas as propriedades desta câmara. Tenho aqui 5 temas, portanto, a parte do environment, que será onde vamos definir a iluminação, as opções de câmara, as propriedades de rendering, os efeitos e as dimensões da imagem. E, portanto, sendo assim, eu posso, para cada caso, selecionar a imagem, aqui controlar as opções de iluminação. Se eu entrar em Details, consigo ter acesso às opções que tínhamos na versão anterior, na barra horizontal, portanto, o Auto Exposure, a intensidade de luz direta, por exemplo, o ambiente da cena, a opção de meteorologia, a localização e depois, caso não queiramos utilizar o nosso Physical Sky, continua a estar disponível a opção de carregar um HDRI, um horizonte ou o efeito de Ocean na câmara.
Então, eu vou criar uma nova câmara só para vos mostrar o processo. Vou, por exemplo, duplicar aqui a minha câmara exterior. Portanto, cliquei em mais. Neste caso, estou neste primeiro ícone, que é o ícone de imagem. Continuamos a escolher o posicionamento. Portanto, vamos arranjar aqui um ponto de vista. Passando com o cursor em cima do preview, temos o botão de refresh para atualizar a câmera. E agora sim, entrando nas propriedades, eu posso, por exemplo, clicar nos details. Este é o meu fundo, ou o meu céu, neste caso tenho um HDRI. Se eu quiser ajustar o HDRI, tenho aqui a opção de rotação e intensidade. Se quisermos trocar de HDRI, portanto de imagem, basta irmos à nossa biblioteca, como habitualmente, HDRI Environment. Temos 4 categorias: céus, céus com paisagem, neste caso com horizonte, cenas para indoor e estúdio para fotografar objetos. Portanto, basta clicar numa categoria, escolher uma das opções, por exemplo, aqui um cloudy. Irão ver que a maioria destes HDRs estão também na cloud e, portanto, bastará clicar. Vamos, por exemplo, fazer download deste. E de seguida, para o ativarmos na nossa cena, será arrastar este preview. Vamos clicar em cima do thumbnail e largar em cima do preview aqui do lado direito. E o Twinmotion vai gerar a pré-visualização. Ok. E neste caso, iríamos ter novamente a possibilidade de definir a rotação, a intensidade e todos os restantes parâmetros. Como novidade nesta versão, podemos agora também guardar os HDRIs numa biblioteca pessoal. Portanto, clicando no HDRI, nós podemos, portanto, aceder à nossa User Library e irão ver que ele agora tem uma pasta que diz Local HDRIs, onde vão ficando guardados, no fundo, as nossas preferências para utilizar nos nossos projetos. Agora, olhando para as opções de câmara, clicando em câmara, nós passamos a ter aqui a propriedade de focar ou desfocar objetos, portanto o chamado Depth of Field. Os efeitos de câmara também passam a estar neste separador, portanto a vinheta e o lens flare. E também como novidade temos este Composition Overlays, onde podemos ativar uma grelha de ajuda à composição. Esta grelha pode ser editada, portanto podemos criar mais colunas ou mais linhas. Podemos também modificar a cor da grelha e podemos até definir safe areas se estivermos a preparar, por exemplo, uma animação e queremos ter a certeza quais é que são os elementos no plano que vão ficar dentro da zona segura de corte depois em edição de vídeo. Portanto, esta primeira grelha já está disponível e irão ser adicionadas brevemente mais grelhas em novos updates e, portanto, neste caso é interessante não termos que recorrer mais uma vez a uma aplicação de edição de imagem para fazer ajustes ou pelo menos para criar uma grelha de composição, uma métrica. Isso passa a estar disponível diretamente dentro do Twinmotion. Agora, nas propriedades de render, passamos então a ter a opção de Real-Time ou de Path Tracer. Isto faz exatamente a mesma coisa que ativar este botão. Portanto, é o nosso atalho já conhecido de Path Tracer ou Real-Time. Para quem gosta mais de atalhos de teclado, é o R. E, portanto, para cada uma das opções, portanto, eu nesta câmara posso optar qual o motor que vou utilizar. Eu tenho as propriedades, portanto, se for Real-Time, tenho o Global Illumination Intensity, o Distance e os Shadows. Portanto, aqui neste aspecto não há nada de novo relativamente à versão anterior. Para o Path Tracer temos então os diferentes presets de qualidade, Low, Medium ou High, e no entanto nos Details temos a possibilidade de editarmos de forma customizada os samples per pixel, os bounces, dizer se queremos ou não ver materiais emissivos, se queremos ou não aplicar o denoiser, e depois as opções de anti-aliasing e de fireflies. Relativamente ao denoiser, para quem está habituado a utilizar o denoiser do Twinmotion, esta versão introduz também um denoiser temporal para animações, o que significa que
ao fazermos percursos animados, esse denoiser temporal vai evitar o chamado flickering, portanto, aqueles saltos de frame para frame. Portanto, é uma funcionalidade do Unreal 5.1, é uma funcionalidade que ainda está em desenvolvimento, mas já está disponível. Portanto, a própria Epic diz que não é algo 100% eficiente, mas segundo alguns testes que já fizemos, é muito interessante porque permite reduzir muito o tempo de rendering, fazendo diretamente denoising sem ter que recorrer a aplicações externas de denoising. Relativamente aos efeitos, os effects de cada imagem passam a estar aqui neste separador. Temos o habitual color grading com contraste e saturação. Os filtros que existiam na versão anterior estão agora disponíveis nestas duas checkboxes. Portanto, é só clicar e selecionar um filtro, ou não. Portanto, podemos pôr none. A mesma coisa na caixa inferior. E depois o Clay Render, o famoso modo de maquete, passa a estar disponível dentro das opções de Effects. Portanto, Clay Render é ativar, escolher a cor e agora configurar se queremos ou não aqui o Translucency, se queremos Reflection, se queremos Bump. Portanto, isto é o chamado modo maquete. E depois temos os filtros para dizer quais são os itens que são afetados ou não pelo Clay. Podemos excluir vidro, vegetação, personagens, etc. Por fim, temos as opções de imagem, portanto, o chamado output. É aqui que iremos dizer qual é a dimensão da imagem que vamos calcular. Temos estes presets habituais. Podemos, obviamente, customizar, portanto, definindo uma altura e uma largura em pixels. E nos details, caso o valor ultrapasse o 8K, podemos utilizar o tiled rendering para formatos de alta resolução com a possibilidade de dividir a imagem em várias partes, ou seja, para não sobrecarregar o GPU e dessa forma evitar crash que iriam acontecer por uso excessivo de memória RAM. Portanto, o tiled rendering parte a imagem em vários segmentos, renderiza cada um individualmente e depois junta-os no fim. Isto permite-nos gerar imagens até 64K diretamente no Twinmotion. Ok, então eu vou usar aqui um 4K. Vamos só desativar aqui o Clay. Vamos só ajustar ligeiramente aqui o Sun Intensity. E, portanto, agora, se eu quisesse renderizar esta imagem, eu iria para a minha palete de exportação e iria ter, então, aqui, novamente, nesta barra vertical, todas as propriedades, ou seja, aqui iria escolher que imagens desta cena é que iria querer renderizar, neste caso a imagem 6, o formato de saída, por exemplo, o JPEG, e agora nos details poderíamos adicionar o motion blur, caso tivéssemos algum objeto em movimento, e se estivéssemos a utilizar o real time, o Max Lightning estaria também disponível. Portanto, a partir daqui será só fazer Start Export e o rendering inicia. Agora, isto ainda não é tudo porque no novo Path Tracer nós podemos utilizar alguns efeitos e alguns objetos que não estavam disponíveis na versão anterior e falo nomeadamente nos decalques e no Hate Fog. Então eu vou voltar às opções desta imagem, vou novamente ao Environment e aqui nos Details do Weather surge a opção do Hate Fog. Eu vou puxar este valor para cima e, portanto, estamos a falar de uma neblina ou de um nevoeiro volumétrico, ou seja, não é apenas um efeito, é tridimensional. Isto permite-nos criar cenas noturnas ou cenas de nascer, pôr do sol que tenham uma intensidade de neblina significativa. Portanto, apenas com este parâmetro. Relativamente aos decalques, a nova versão já suporta decalques em Path Tracer. Portanto, podemos vir aqui aos nossos objects, decals. Vamos, por exemplo, adicionar um decalque na nossa cena. Todas as propriedades dos decalques passarão a estar aqui na barra vertical.
por exemplo, a opacidade, a dimensão, profundidade. É possível aplicar mapas aos decalques, portanto, mapa de brilho, mapa de bump, de metálico. Vamos pôr aqui só um na parede. Vamos rodar. Ajustar a opacidade. E, portanto, na versão anterior estaríamos habituados a que, ao clicar no Path Tracer, estes efeitos desaparecessem. Com o novo Path Tracer, todos os decalques são suportados em ambos os motores. E, portanto, sendo assim, vou então calcular a minha nova imagem. Devo acrescentar que os fecheiros Twinmotion são agora muito mais pequenos e muito mais rápidos de abrir e de salvar, graças a uma reformulação completa do formato da extensão Twinmotion. E era habitual na versão anterior termos fecheiros com alguns gigas de dimensão. Podemos dizer que esse valor reduziu para um quarto, sensivelmente. Portanto, temos fecheiros muito mais leves, muito mais rápidos de abrir e de guardar, e todos os materiais, todas as texturas, por exemplo, imagens de HDRI, estão agora embebidas dentro do fecheiro Twinmotion, portanto ficam automaticamente comprimidas e, portanto, também abrem mais rápido. Então, vou renderizar esta minha imagem, fazer export, fazer Start Export, escolher uma pasta, selecionar e iniciar o rendering. Aqui neste caso deixei também um Presentation ativo, portanto temos uma dupla exportação. Ok. Vamos ver então o resultado das imagens. Aqui temos o primeiro exemplo em real time, portanto com o motor sem ser Path Tracer, como vêem foi quase imediato. E agora vou-vos mostrar com o novo Path Tracer. Vamos só desativar esta apresentação. E aqui nos settings da imagem vamos ativar o Path Tracer. Neste caso com High ativo. Portanto, para quem está também já familiarizado com o Path Tracer, irão notar que está ainda mais rápido. Portanto, e em menos de um minuto iremos ter a nossa imagem em dimensão 4K com Path Tracer na opção de alta qualidade. E aqui está a nossa imagem em 4K. Portanto, cá estão os decals visíveis e alguns dos novos objetos de characters. Só para
terminar, e também para melhor se ambientarem e se habituarem ao novo interface, algumas coisas mudaram na parte de Scatter e de Paint. Portanto, eu vou voltar ao meu modo de edição. Sempre que quisermos espalhar a vegetação, seja pelo Paint ou seja pelo Scatter, a partir de agora essa opção passa a estar disponível sob o nome de Populate, e teremos depois dentro de Populate 3 opções: criar, portanto, o Foliage, Paint ou Scatter, Paths para percursos de animação e o Urban para fazer download do OpenStreetMap. E, portanto, esta parte mudou ligeiramente. Desta forma terão que sempre ir ao Populate primeiro, e agora sim, dentro de Foliage, podemos optar entre Paint ou de Scatter, e o que quisermos pintar ou espalhar, vamos ter que primeiro escolher aqui da biblioteca, por exemplo, aqui algumas relvas. Vamos pôr aqui este long grass, é só arrastar aqui para o lado direito. Podemos, como na versão anterior, adicionar vários estilos. Vamos pôr aqui alguns clovers. E agora sim, podemos selecionar individualmente cada um deles para previamente escolher a densidade e o tamanho. Nos details podemos definir, portanto, a cor, portanto, o tint e as opções de dryness, stripes que já existiam na versão anterior. E agora, para efetivamente pintar ou fazer scatter, temos que selecionar os três em simultâneo, tecla Ctrl ou Shift, clicar agora no cursor de Paintbrush, definir o diâmetro e cá está. A posteriori, tal como já era possível antes, podemos sempre selecionar só uma das categorias, eventualmente aumentar a dimensão só dessa categoria, ou a densidade, ou qualquer outra propriedade. E, portanto, é muito rápido. Muito bem, então são estas as novidades que tínhamos para vos mostrar desta versão 2023.1. Recordo que, caso ainda não saibam, a Epic anunciou recentemente que mudou o período de ciclo de desenvolvimento dos seus produtos. Passarão a ter 2 lançamentos anuais. Este foi o primeiro. Irá surgir um segundo lançamento ainda este ano, mais para o final do ano. Poderão já consultar no portal da Epic quais são as novas features, ou seja, as novas funcionalidades que estão em desenvolvimento e que serão brevemente implementadas. Portanto, muito brevemente teremos o Lumen dentro do Twinmotion. Ou seja, para quem não conhece o Lumen, é um motor de Global Illumination dinâmico que permite qualidade semelhante ao Path Tracer em tempo real, ou seja, idêntico ao nosso Raster Engine neste momento. E, portanto, isto vai ser um grande salto ainda este ano para visualizações em tempo real. O Path Tracer, obviamente, vai se manter para apresentações com mais qualidade, e nesse tema irá aparecer finalmente uma nova água, novas partículas de neve e de chuva compatíveis com o Path Tracer, portanto mais realistas, e também a opção de nuvens volumétricas visíveis nos renders. Novos tecidos, portanto, para arquitetura, para decoração, para apresentação de produto, iremos ter novos tecidos também disponíveis, com novas propriedades, novos estilos de vidro, possibilidade de importação de modelos animados em FPX, e, portanto, tudo o resto que está aqui, convido-vos depois a explorar estas funcionalidades que estão para implementação breve, e estou disponível a partir de agora para questões que possam ter. Portanto, temos aqui na nossa plataforma do GoToWebinar uma ferramenta para questões. Estejam à vontade para colocar questões e iremos tentar responder a todas elas. Temos já uma primeira questão.
de alguém que pergunta se esta nova grelha de composição está disponível também para vídeos. Sim, portanto, podemos ir aqui à opção de animação, criar um percurso de animação e irão ver que dentro dos settings da câmera também temos este Composition Grid para animação. Uma outra questão sobre como é que com o Path Tracer ligado se pode criar um vídeo animado. O processo é exatamente igual ao de não utilizar o Path Tracer. Portanto, se nós tivermos um percurso, vamos criar aqui um pequeno percurso. Este aspecto será idêntico à versão anterior. Portanto, eu posso definir uma keyframe de arranque e uma keyframe de chegada. Ok? E, portanto, tenho este percurso entre as duas câmaras. E ao renderizar este percurso, ou seja, ao definir as propriedades do percurso, eu vou dizer se quero utilizar o Real-Time ou o Path Tracer. Se tiver em Path Tracer, vou definir qual a opção de qualidade, eventualmente posso ajustar manualmente os samples por pixel e os bounces, passo a ter o novo denoiser temporal, e agora é só, na exportação, escolher a animação, portanto vídeo, escolher o formato, escolher as frames, o número de frames por segundo e iniciar a exportação. Portanto, é apenas isto e iremos ter a animação em Path Tracer. Uma outra questão relacionada com esta questão é as pessoas ou os carros não se mexerem. Ok, portanto, nós além de animarmos a câmara, temos também que animar os nossos objetos. Neste caso, os objetos que eu tenho nesta cena não são objetos animados, são objetos estáticos. Portanto, nós teríamos que os substituir. Eventualmente poderíamos colocá-los num layer que iríamos desligar na animação e teríamos que substituí-los por characters da biblioteca de Animated Humans. Portanto, todos estes são pré-animados. Poderíamos colocar. E agora, estes objetos têm opções de pose e o tipo de animação. Portanto, podemos fazê-los interagir uns com os outros, rodando câmera. Vamos pôr aqui. E, portanto, neste caso, durante a animação, nós teremos objetos em movimento. Para os objetos, neste caso automóveis, teríamos que criar um path, ou seja, seria populate, path e percurso para characters, vehicles ou custom. Ok, então vamos aqui a mais questões. Se as incompatibilidades anteriores com Mac continuam. Ora bem, presumo que seja a questão do Path Tracer. O Path Tracer é uma limitação da Apple, portanto não da Epic. Portanto, a Apple ainda não tem um sistema que permita renderização em tempo real, a partir da placa gráfica, e portanto, enquanto a Apple não resolver essa questão, será impossível qualquer software que utilize tanto Ray Tracing ou Path Tracing em tempo real que funcione com Mac. E portanto, nesse aspecto, é algo que não... A solução nunca virá da Epic, virá sempre da Apple, será a Apple a ter que dar esse passo para permitir essa implementação. No entanto, o software continua a funcionar em modo de rasterização. Talvez para os utilizadores Mac, a possibilidade de virem a ter mais qualidade é esperar pelo próximo update para utilizarem o Lumen, mas o Path Tracer não irá funcionar. Agora aqui mais algumas questões. Se é possível exportar a imagem do modelo para usar no Photoshop? E gostaria de saber como edito a landscape. Ora bem, temos algumas questões que se calhar são mais temas para os nossos tutoriais e formações, não tanto para esta apresentação, mas de uma forma geral,
Portanto, o Twinmotion, quando exporta a imagem, pode exportar a imagem em JPEG ou PNG. O Twinmotion não exporta canais e, portanto, o que eu posso fazer é abrir essa imagem final em Photoshop ou similar e aplicar, portanto, efeitos, portanto, fazer edição no Photoshop. Outra questão, se há alguma novidade nas apresentações, portanto, na ferramenta Presentation. Não, basicamente ela mantém-se idêntica à versão anterior. Portanto, continua a ser um fecheiro executável que pode ser ou gravado localmente para o nosso computador ou pode ser exportado para a cloud. Estando na cloud, permite as mesmas funcionalidades de 2022. Portanto, tudo funciona com exceção do Path Tracer, ou seja, é sempre uma apresentação em modo de rasterização ou tempo real. Outra questão, se foi criada alguma função para atribuir a vegetação relva a um objeto ou layer, ao invés de se usar a opção carimbo, que seja presumo que seja o populate. Portanto, não. No Twinmotion nós temos sempre que utilizar o populate, ou seja, não existe nenhum material que permita criar, ou seja, por drag and drop, criar automaticamente relva que tenha pelo ou volumetria. Portanto, nesse aspecto não, temos que ser sempre nós a ir ao populate, a criar um foliage, seja ele um paint ou um scatter. Por exemplo, eu vou fazer aqui neste banco. E a partir daqui temos que ser nós a aqui, pintar. Portanto, tem sempre uma ação de cursor envolvida. Aqui outra questão, se a textura da água no Path Tracer continua com aspecto vidrado. Depende do tipo de água. Se for água do motor de rasterização, sim, porque estas águas que estão no Materials são águas para tempo real, ou seja, não são águas de Path Tracer, e águas de Path Tracer vão surgir, portanto, no próximo update, águas específicas. No entanto, nós não temos que esperar por isso, nós podemos usar águas da categoria de vidro. Posso-vos mostrar, por exemplo, como é que fiz esta água. É uma água para Path Tracer, na verdade, é um objeto, neste caso é um material personalizado, podem criar facilmente utilizando um glass. Tem, por exemplo, aqui o Cantora Glass. Se arrastarem um Cantora Glass para Path Tracer, podem controlar o scale, será o scale das ondas. Aqui podem controlar na parte do normal o bump, que será o tamanho ou a intensidade das ondas, portanto mais flat ou mais revolto a água. Portanto, essencialmente ele é um material de água, aqui chama-se glass porque é um subterfúgio, mas já temos isto disponível até desde a versão anterior. Outra questão, se o Twinmotion para a versão Archicad 26 está resolvido? Sim, está resolvido há já bastantes meses até. Portanto, até o plugin, que se não me engano, a última versão de janeiro, que funciona tanto com o 2022 como 2023, está portanto, disponível e a funcionar. Portanto, aqui outra questão sobre a água. Portanto, novamente a água que eu estou a utilizar é uma água personalizada, portanto é um Cantora Glass, em que podemos controlar o tamanho da onda com o Scale, a intensidade com o Normal Map, o Opacity, o Fresnel, portanto todos os parâmetros estão aqui também disponíveis. Portanto, não havendo mais questões, resta-me terminar dizendo que este update é gratuito para todos os utilizadores das versões anteriores, do qual já têm licenças, portanto é totalmente free. Em termos de requisitos de hardware, irão ver nos requisitos mínimos que a Epic subiu esses requisitos mínimos para placas gráficas mais potentes. Isso prende-se essencialmente com o facto de utilizar o motor do Unreal 5.1. E, portanto, em algumas situações, placas gráficas RTX que estavam no limite na versão anterior para ter o Path Tracer, pode não funcionar na versão 2023. Portanto, antes de instalarem,
vejam, por favor, aqui nos requisitos da nova versão. Podem também encontrá-los aqui na nossa página, vindo aqui a soluções, Twinmotion. Irão ver aqui quais são os requisitos mínimos para correr o Twinmotion. Portanto, idealmente, uma placa gráfica RTX de série 2000 ou superior para poderem utilizar o Path Tracer na sua totalidade. Aqui uma última questão sobre a compatibilidade entre o Twinmotion e o Revit LT. Portanto, a opção de sincronização direta só está disponível para o Revit, não para o Revit LT. A única possibilidade de utilização do Revit LT será a exportação manual, ou seja, ter que dentro do Revit exportar em formato compatível com o Twinmotion, eventualmente FBX ou OBJ, que eu sinceramente não sei se o LT faz, mas se fizer, terá que ser esse formato, ou seja, terá que exportar nesse formato e depois no Twinmotion teria que fazer importação, portanto import, fazer importação por geometry e não direct link, portanto o direct link só está disponível para as versões completas, portanto do Archicad, Revit, SketchUp, também tem que ser o SketchUp Pro, etc. Muito bem, penso que não há mais questões. Portanto, quero-vos agradecer pela vossa disponibilidade e interesse em conhecer as novidades da versão 2023. Caso exista alguma dificuldade na instalação do update ou alguma dúvida técnica, podem sempre contatar-nos através do nosso site. Tanto para utilizadores e já clientes, se houver dificuldades, basta criar um pedido de suporte. Relativamente à formação, nós temos formação regular em Twinmotion. Basta ir ao nosso site, clicar em formação Twinmotion, terão aqui acesso ao programa do curso, que já é na versão 2023. Tem aqui todas as condições, custos, etc. Portanto, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.